Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no seu amor, confio sempre no seu amor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Dando continuidade às nossas meditações, nesse verso que Paulo nos traz nesse momento, na carta aos Efésios, vai falar sobre a responsabilidade do discípulo de Jesus. E nós estamos hoje, é o último dia de 2024, e pensar na nossa responsabilidade, creio que é muito apropriado nesse momento. Você compreende qual a sua função no mundo? Qual a nossa função como discípulo de Jesus nesse mundo? Paulo, nesse momento, nos ensina que ele se tornou ministro do Evangelho, participando com Deus da comunicação desse Evangelho. O mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Então, nesse momento, ele nos traz a reflexão sobre a responsabilidade que temos diante do nosso chamado. Paulo e outros apóstolos e profetas do Novo Testamento foram escolhidos para, de alguma forma especial, serem mensageiros das boas novas de Jesus Cristo. A mensagem desses homens não se originou neles mesmos, pois Paulo deixou claro que ele foi tornado ministro pelo dom da graça de Deus, e isso ocorreu pela operação do poder de Deus em sua vida. Certamente, era Deus quem operava através dele e também dos demais apóstolos e discípulos de Jesus naquela ocasião. O plano de Deus sempre foi a comunicação verbal de sua mensagem e esse plano ele continua até hoje. O plano de Deus para alcançar as pessoas é através da divulgação da sua mensagem. Da mesma forma que Deus chamou Paulo para ser ministro do Evangelho, atuando de forma miraculosa em sua vida, de modo especial, hoje Deus nos chama, nos convida também a sermos seus ministros, proclamando suas verdades já reveladas, registradas e completas. Não há necessidade de mais nada, de criarmos mais nada, porque tudo o que nós temos foi registrado e completo na palavra de Deus. Então, para sermos ministros do Evangelho hoje em dia, nós precisamos compreender pelo menos duas lições que o irmão Paulo compreendeu naquele momento. E nós agora, nesse momento, precisamos compreender as lições para sermos impulsionados a cumprir a nossa responsabilidade e o nosso chamado. A primeira
é que nos tornamos ministros. E ministros quer dizer servos, por meio do dom presente da graça, favor imerecido de Deus. Paulo se tornou, ele diz, ministro, mas, na verdade, ele foi feito ministro. Ele não era e agora ele se tornou. Então, se ele se tornou, então alguém fez. Não por sua capacidade, não por estudar numa faculdade, não, mas pela operação do dom da graça de Deus. A palavra ginomai, que significa, ele fala me tornei, né? A palavra é ginomai e tem essa conotação de trazer à existência algo que não existia naquele momento. Traz a ideia de que algo apareceu na história publicamente. Lembra que estava oculto e agora foi revelado? Essa é a ideia de trazer à existência. E quando nós pensamos na nossa responsabilidade, é a mesma coisa. Nós não éramos ministros e agora fomos feitos da parte de Deus. Deus nos fez ministros do Evangelho. É importante dizer nesse momento que isso não nos coloca numa posição de superioridade em relação a qualquer pessoa, mas nos coloca na condição de alguém dependente daquele que nos fez ou nos colocou nessa condição. A palavra ministro, utilizada aqui nesse momento, é uma conhecida nossa. Você já deve ter ouvido. É a palavra diáconos. Diáconos é a palavra grega. Então, quando você está falando da palavra diácono, é importante compreender o que ela significa. E certamente e absolutamente não significa cargo religioso, mas sim uma função, um chamado para servir. E isso precisa ficar claro em nossa mente, pois no mundo religioso essa palavra está distorcida e é usada para cargos, quando na verdade é um chamado para servir. A palavra não nos coloca acima de ninguém, nenhuma palavra, nada, porque não existe cargo religioso na Escritura. Mas ela nos eleva, porque Deus nos chamou, então ela nos eleva, o fato de sermos ministros, nos eleva ao trono da graça de Deus. Quando compreendemos a importância de servir, isso fica ainda mais cristalino pela expressão dom da graça de Deus. Que linda essa expressão, eu acho. Ou seja, recebemos um presente, dom, que não merecíamos, graça. E tudo isso tem origem em Deus e não em nós. Maravilha, não é? Que coisa linda. Isso fica ainda mais evidente quando a segunda parte, que agora é a segunda lição, é a gente saber de onde vem. A segunda parte diz que foi concedido pela operação do seu poder em nossa vida. Ou seja, Deus não apenas nos tornou ministro, servo, mas nos capacitou e nos capacita para a execução de sua obra. Isso só mostra para nós que não depende de nossos próprios esforços, mas de quanto nos entregamos a Deus, do quanto permitimos Deus atuar em nossa vida e através da nossa vida. Ao dizer essas palavras, Paulo está reconhecendo justamente isso.
e que suas qualificações, talentos, foram dados por Deus. Por isso ele se tornara um ministro do Evangelho, ou um ministro a serviço do Evangelho. Magnífico, não é? A palavra energeia é a palavra grega aqui que significa força, força operante, ou operação, eficácia. E essa palavra energeia tem a ideia de um ato de trabalhar de forma eficiente, que envolve um poder sobre-humano. Somente para ficar claro que não depende do homem, depende de Deus. Mas Deus nos chamou para realizar a sua obra através de nós. E o encorajamento que temos é o dom que recebemos, é a graça que Ele nos ofereceu. Ou seja, se nos entregamos a Deus, Ele realizará em nós o chamado que recebemos dele. Ainda nessa carta, nesse capítulo mesmo, nós vamos ainda estudar agora em 2025, né? Paulo vai dizer que ele é capaz, Deus, de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você reconhece que a força para anunciar esse evangelho, essa boa notícia, não vem de nós mesmos? Eu sei que não vem de mim. Vem de Deus. Você tem deixado Deus trabalhar na sua vida através da sua graça e do seu poder? Pense sobre isso. Você tem experimentado essa presença que nos impactou, transformou a nossa vida e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Deus é quem nos capacita para que possamos levar adiante sua mensagem. Deus é quem nos dá habilidade e tudo o que quer de nós é a nossa disposição e obediência para anunciar e viver aquilo que pregamos, o evangelho que pregamos. Nos tornamos seus ministros na terra pelo dom da sua graça e agora podemos experimentar constantemente a operação do seu poder em nossa vida, falando do evangelho e vivendo o evangelho. Pois não existe verdadeira pregação sem a transformação das nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde e te conceda um 2025 totalmente abençoado com a sua presença. Amém. Tão fiel e forte, é sua palavra que me liberta. Seguro estou, Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no seu amor, confio sempre no seu amor.